Vamos falar sobre rotinas e substituições em Brasília. Ministro Flávio Dino, já sabatinado, já alçado ao Supremo Tribunal Federal, ainda vai assumir, evidentemente, mas o seu substituto já passou por Ricardo Lewandowski, já passou por um monte de nomes. E aí, sairemos ainda neste janeiro de 2023 com alguma decisão, Fran? Pois é, Ibrahim, essa é a grande dúvida, né? O presidente Lula, que desde o final do ano passado, desde quando a gente entrou em recesso, ele também entrou, né? No dia 26, tá no litoral do Rio de Janeiro, deve retornar hoje para Brasília, ainda na agenda dele não consta nada, mas o esperado é que o presidente resolva isso após o dia 8 de janeiro, que vai ser quando será realizado aí esse evento, né? Com a presença de autoridades dos três poderes, para lembrar um ano do dia 8 de janeiro, quando os prédios do Palácio Planalto, STF e também do Congresso Nacional foram alvos de ataque, né? Os nomes que continuam na mesa e que continuam com mais força, como você bem disse, é o Ricardo Lewandowski, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e também a gente tem aí o nome de Ricardo Capelli, que ocupa a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e digamos que é o número 2 aí da pasta, né? Homem de confiança de Flávio Dino, que esteve com ele quando ele governou o Maranhão. Então digamos que é uma peça-chave, uma pessoa de confiança dele, e isso se estende ao presidente Lula também. Vale também até destacar, né, Ibrahim, que durante todo esse recesso, o Capelli aproveitou, né, para dar entrevistas, para aparecer mais, justamente no momento em que as notícias, elas ficam, digamos que mais escassas, né, já que tem essa saída das pessoas aqui de Brasília. Ele aproveitou muito bem esse período para se colocar ainda mais aí na mídia. Então, esses nomes continuam sendo os principais. O Lewandowski, a grande questão, e que a gente até já apontou algumas vezes, é justamente que tem essa resistência de assumir uma pasta que seria aí Justiça e Segurança Pública, né? Ele estaria interessado somente em Justiça, mas por hora não está aí na pretensão do presidente Lula de fazer a separação dessas pastas. E lembrando que este mês também deve ser o mês de uma reforma ministerial, que a gente tem aí alguns nomes que estão na mira, como por exemplo Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, e também o de Alexandre Padilha, que é o responsável pelas relações institucionais, ou seja, responsável aí pela interlocução com o Congresso Nacional, né? Certamente. Todo mundo quer um posto de ministro, que é um cargo para chamar de seu, ou pelo menos quer desfrutar de um tempo da condição de ministro, né? Mas o que eu acho muito ruim nesses casos é o fato da gente tratar de uma pasta tão importante. Eu não estou aqui dizendo que o ministro não está trabalhando enquanto não vai assumir a sua vaga no Supremo Tribunal Federal, mas é que eu acho que ela é uma pasta tão central para se ter tantos nomes especulados, volta, vem, e leva um tempo demasiado. Acho que é um tipo de pasta em que a escolha é muito importante. Nós estamos discutindo problemas em relação à quantidade de armas entrando no país, tem tanta coisa para ser levada à frente, e são projetos de médio, longo prazo para serem aplicados, que fica muito difícil mesmo imaginar que a gente vai ter uma grande efetividade nos próximos anos se a gente continua tratando pastas como essa assim. Quero tratar de um outro assunto também, Fran, a respeito de articulação política no Congresso. Como é que tá as articulações? As articulações. Vamos lá, né, Guilherme? 3, 2, 1, meu filho. Vamos pegar no tranco. As articulações no Congresso, falando sobre essas mudanças nas emendas. É uma maneira que o governo tem, eu falei um pouco mais cedo sobre isso aqui, de tentar ainda garantir algum naco de poder pequeno ou muito menor do que já foi em outros tempos em relação ao que o Congresso Nacional tem. Mas os ânimos estão, de alguma maneira, serenados? Pelo contrário, Ibrahim, a grande preocupação do governo, e só fazendo um adendo, você disse sobre o Flávio Dino, só para voltar um pouquinho, a posse dele no STF é dia 22 de fevereiro, né? E ele deve deixar o cargo agora dia 8 de janeiro de forma efetiva. Depois então a gente pode ter aí um período, a gente sabe que o presidente Lula tem demorado para resolver aí por nomes em cadeiras tão importantes, né? Foi assim com o STF, com o PGR, então vamos ver se isso se estende. Agora, falando sobre as emendas, e aí eu citei até uma possível saída, né, de Alexandre Padilha. Na verdade, digamos que ele
tem aí uma pressão para que ele saia, né? E justamente por essa questão das emendas. No final do ano passado, o Congresso aprovou não só um aumento das emendas, né? As emendas individuais e também de bancadas, diminuindo o dinheiro repassado para o PAC, como também colocou ali uma imposição para que se tenha um calendário. Então, porque hoje o deputado, o senador indica a emenda e o governo libera quando bem entender, e geralmente isso acontece quando ele precisa de votos no Congresso Nacional. Mas o que acontece agora é que se tem aí uma previsão de que a partir do momento em que há a indicação, o governo teria um prazo de 30 dias para cumprir. Esse ponto específico foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante essa semana, né? Só que o que acontece dentro do Congresso já há um entendimento de que vão derrubar o veto. Então, o governo estuda até mesmo judicializar o caso. Então, para onde que Lula corre nesse momento? Para o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco. Há uma esperança aí de que Pacheco tome a frente desse ponto, para que possa negociar com os parlamentares e para que se tenha uma flexibilidade em relação a isso e que esse veto não seja derrubado. Só que a gente está falando do Congresso Nacional, então dos 513 deputados, 81 senadores, e esse ponto hoje é visto como inegociável, porque aí você dá mais poder para o Congresso e cada vez mais o chamado presidencialismo de coalizão é colocado em xeque. Então imagina, ano de eleições municipais, sem emendas, sem emendas, né, soltas, como que o governo federal vai fazer aí para articular? Sendo que os ministérios já foram dados e muitos para o Centrão, né? O que mais que vai aí para ele? Então, por isso também tem essa pressão, porque o entendimento é de que Alexandre Padilha deixou com que isso ganhasse força e permanecesse. Então, por isso que ele também está nessa mira dessa possível troca. Então, neste momento, a esperança do Lula está em relação ao Pacheco e uma judicialização, a Ibrahim, não é descartada se caso o Congresso derrubar esse veto, porque amarra em muito, né, o modo com que o governo iria governar aí durante esse ano de 2024 para os próximos. Eu acho que a gente está no meio da mudança do que você mencionou. O presidencialismo de coalizão, a maneira criada e gestada pela Constituição de 88, está se esvaindo. Eu não sei se o resultado final vai ser uma mudança para um semipresidencialismo, essa história discutida no Congresso Nacional muito mais pragmaticamente, só com vistas a fustigar um adversário, ou chamar a atenção de um ministro do STF, ou chamar a atenção de um ministro de Estado, ou de um candidato à presidência da República, do que efetivamente sair do papel. Mas certamente o que aconteceu pós-impeachment de 2013 da ex-presidente Dilma Rousseff em relação a como o Congresso se percebe no seu tamanho de poder é muito diferente.